Meus irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus, o Salmo 73. Salmo 73. Este é um salmo de Asaf, onde ele registra a tensão que viveu, o drama existencial que passou, diante da prosperidade do ímpio e das adversidades do justo. E esse salmo narra essa experiência de Asaf. Está escrito: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: o crente na janela da tentação. O crente na janela da tentação. Eu estou absolutamente convencido de que o drama de Asaf é o seu drama, é o meu drama, é o nosso drama. É a pergunta que vem do nosso coração. É a pergunta que se agiganta diante da nossa experiência, daquilo que vemos ao nosso redor. Por que é que o justo sofre e o ímpio prospera? Por que é que as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de suas obras más? E por que é que os justos não recebem de imediato a recompensa? Por que é que coisas ruins acontecem com gente piedosa e coisas boas acontecem com gente ímpia? Por que que homens cheios do Espírito Santo
como João Batista, estão presos, e homens perversos, como Herodes, estão assentados no trono. Por que é que homens como Paulo são degolados, e homens maus como Nero dão as ordens para que se cometa esse crime? Por que é que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam de prazeres desta vida, neste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por tão duras provas e por tão amargas dificuldades? Esse é o drama deste homem. Esse é o nosso drama. Eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para esse salmo, todos com a Bíblia aberta comigo, vamos considerar o que é que Asaf tem para nos ensinar à luz desse texto nesta noite. Primeiro, o crente na janela da tentação, com os pés na estrada escorregadia. Essa é a análise que ele faz até o versículo 14. Ele vai descrevendo essa crise dele. E aqui eu destaco alguns pontos. Primeiro, você está com os pés no lugar escorregadio e na janela da tentação, quando você inveja pessoas por aquilo que elas têm, sem olhar para aquilo que elas são, aos olhos de Deus. Veja comigo os versos 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aí você começa a perguntar, por que eu trabalho tão duro? Peno, me esforço, levanto de madrugada, vou dormir tarde, enquanto meu vizinho, que não tem as lutas que eu tenho, numa tacada só, ele resolve a vida financeira da vida dele. Por que que para mim, o rigor da lei, para ele, os favores da lei? Por que que para mim, o trabalho, para ele, o ímpio, a recompensa? Por que para mim, tenho que me desdobrar para pagar as contas, para manter os filhos na escola, para ter um pequeno, mínimo plano de saúde? E o ímpio, vem todas essas benesses vindo para ele com tanta tranquilidade. Asaf olha pela janela da tentação, e diz a Bíblia que ele entra em crise, porque começa a ter inveja. Inveja, diz o texto aí, dos arrogantes. Porque ele começa a olhar a prosperidade dos perversos. Ele começa a perceber como o perverso parece Midas, onde põe a mão vira ouro. E ele trabalha duro. E ele é castigado cada manhã. E o ter lavado as mãos do inocência parece que não está ajudando em nada no que tange a sua prosperidade financeira. Quando Asaf examina isso apenas pelo aspecto externo, ele começa a chegar a uma conclusão: o perverso tem uma vida melhor que a minha. Olha a vida dele. Olha a casa que ele mora. Olha o carro que ele anda. Olha a empresa que ele trabalha. Olha o salário que ele tem. Olha a escola que o filho dele estuda. Olha as viagens que ele faz. Olha os restaurantes que ele frequenta. Olha o lugar que ele tira férias. Olha a minha vida. Olha a magrela que eu passo. Olha a dificuldade que eu enfrento. Olha a vida que eu levo. Eu sou um homem piedoso. Ele não leva Deus a sério. A vida dele está melhor que a minha. Esse era o drama dele. Olha aí o versículo 13, como ele diz isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está em crise. Está em crise. Segundo lugar, você está com os pés num lugar escorregadio, na janela da tentação, quando você olha para a prosperidade do ímpio, em contraste com as provações do justo. Veja comigo o verso 12. Você pode ler o 12 comigo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Agora vamos ler o 14. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ora, mas
o contraste é muito forte. O ímpio, tranquilo, calmo, sossegado, não acontece nada de ruim com ele. Acorda, dorme, trabalha, tudo bem, não tem problema, não tem luta. Mesmo não vivendo uma vida tranquila, só cresce o patrimônio dele. Cada ano, o imposto de renda dele tem que acrescentar mais uma casa, mais um apartamento, mais um carro, mais um sítio, mais isso, mais aquilo. Quando eu fecho a conta e empato o jogo, já está bom demais. E ainda mais, toda manhã castigado, todo dia afligido. Ele está em crise. O ímpio prospera, cresce, torna-se pujante. Ele, castigado, disciplinado, enfrentando crise. Dificuldade. Para o ímpio, riqueza. Para ele, o chicote. Para o ímpio, conforto. Para ele, o castigo. Olha a crise desse homem. Terceiro, você está com os pés no lugar escorregadio, na janela da tentação, quando você olha para a carnalidade dos ímpios, em contraste com a pureza dos justos. Vamos ver isso, irmãos. Primeiro, a carnalidade dos ímpios, nos versos 6 a 10. Olha aí comigo. Primeiro, os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. Olha o verso 6. Daí a soberba que os cinge como um colar. Soberbo, altivo. Acha que é melhor que os outros. Anda de nariz empinado, de tamanco alto. E mais, não é só soberba não. A violência os envolve com manto. Ele mantém o nariz empinado e ninguém fica na frente dele que ele passa por cima. Ele é violento. Segundo, olha aí o ímpio vivendo nababescamente em fanfarronices intérminas. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasia. O cara vive nas nuvens, só desfrutando os banquetes, dos prazeres deste mundo, das delícias desta vida. Olha em terceiro lugar, os ímpios desandam a boca para falar impropérios contra o próximo. Versículo 8, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, não só oprimem, mas ainda contam vantagem. Quarto lugar, aliás agora quinto lugar, os conselhos dos ímpios são muito mais aceitos a despeito de suas leviandades. Veja comigo por gentileza, o versículo de número 10, por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Meus irmãos, não sei se vocês percebem isso, tem dia que você liga a televisão, você vê uma pessoa assim, fútil, completamente fútil, dando tanto valor para essas pessoas. Quando elas falam e abrem a boca e falam tolices, o povo parece que, eureka, achei, que coisa linda, que coisa sábia, que conselho maravilhoso. E você fica pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Está cheio de gente querendo ouvir, aplaudindo. Desanda a boca, versículo 9, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, fala contra Deus e contra os homens, e ainda são conselheiros. E ainda tem um monte de bajuladores que estão lá dizendo, parabéns, batendo palma. Agora olha o contraste. Olha o contraste, no versículo 13. Olha comigo aí. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Olha o contraste do estilo de vida daquele ímpio com a vida desse homem injusto. Puro coração. Mãos lavadas na inocência. Se você olhar apenas esses aspectos externos, irmão, você vai entrar em crise exatamente igual a Asaf. Quarto lugar, você está com os pés no lugar escorregadio, na janela da tentação, quando você olha para as blasfêmias dos ímpios, em contraste com a linguagem santa dos justos. Se você perceber, versículo 8 e 9, blasfema, moteja, fala maliciosamente, da opressão fala com altivez, contra os céus desanda a boca, a sua língua percorre a terra, é só coisa suja, só coisa ruim. Mas olha o justo, versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele nem falou, ele nem chegou a pensar em falar. Se pensasse em falar, já era um escândalo.
Percebeu isso? O ímpio faz e acontece por bate-palma. O justo, se pensar em fazer, já é um escândalo. É uma pedra de tropeço para os outros. Agora vamos ver o segundo aspecto desse texto. O crente, na casa de Deus, seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele saiu da janela. Ele saiu do caminho escorregadio. Agora ele entrou na casa de Deus. E agora ele começa a ver a vida pelos olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Então, primeiro ponto. Você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha comigo, versículos 15 e 16. Vamos ler juntos? 15 e 16. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Veja você, como é que a coisa muda. A transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início quando ele refreou a sua língua. No versículo 15. Se eu pensar em falar, refreia a língua. Fala não. Tem coisa, irmão, que ainda que você pense, não fale. Não fale. Você quer restauração, você quer que a sua vida seja colocada na trilha da retidão, da restauração de Deus, não fale bobagem. Mas não é só refrear a língua não, é sondar também o coração. Olha o versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Você percebe que o passo não é mental, o passo para a restauração é moral. Tem um dilema. E aí chega no versículo 16 e dizer que o dilema não está nem bem resolvido na cabeça dele ainda não. Em só refletir para compreender isso, já achei pesada a tarefa demais para mim. Mas ele já estava liberto de quê? De duas coisas. Do seu egoísmo, da sua autopiedade. Preste atenção no caminho escorregadio que é o egoísmo. Ele está contrastando o ímpio com ele. Eu lavei as mãos, eu purifiquei o coração, eu. Ele está se sentindo injustiçado. E ele está começando a sentir autopiedade. Tadinho de mim. Olha lá o rico, olha lá o injusto. Tadinho de mim, olha como é que eu estou sofrendo. Está vendo como é que eu estou sofrendo? Olha como é que eu sou piedoso, olha quanta burdoada na cabeça. Autopiedade, egoísmo. Segundo, você está seguro nas mãos de Deus, quando você entra na casa de Deus para olhar a vida como Deus a vê, ou pelas lentes de Deus. Olha comigo os versos 17 a 20. Pode ler comigo? Vamos juntos? Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando é que esse dilema saiu do coração de Asaf? Quando Asaf deixou de se tornar um juiz de Deus, para se tornar um adorador a Deus. Até esse momento ele estava julgando Deus, achando que Deus era injusto. Que Deus não tinha valores morais tão graníticos, tão absolutos. Que Deus estava favorecendo o perverso, penalizando o justo. Então note isso, querido. Ele deixa de julgar Deus para adorar a Deus. Agora veja você que o começo da cura dele começa quando ele entra no santuário de Deus. Eu queria só focar um pouquinho isso aqui com você. Tem hora, irmão, que eu não sei quanto a você, tem dia que você está querendo ficar em casa, não é não? Pegar o trânsito de São Paulo, trecho que você gasta 15 minutos, gasta 1h30 para chegar. Uma chuvinha convidando você para tomar uma sopinha ou comer uma pipoca.
sua cabeça está doendo, seu corpo está cansado. Tá, semana que vem eu vou. Mas preste atenção nisso. Muitas angústias, muitos dilemas, muitas tensões da nossa vida, Deus as resolve quando nós entramos no santuário de Deus. Eu não conheço gente que vem à casa de Deus para escutar a palavra de Deus, para adorar a Deus, que saia arrependido. Eu não devia ter ido. Me arrependi de ter ido. Porque quando você vem para a casa de Deus, você encontra gente igual você, que está passando pelos mesmos dilemas de você, que já chegou na sua frente, que já encontrou resposta de Deus, e aqui é o lugar onde você pode ouvir a palavra de Deus. Lembra do profeta Isaías, no capítulo 6, que o dilema da vida dele se resolve quando ele entra no santuário de Deus, onde ele tem uma visão da majestade de Deus, do governo de Deus, da santidade de Deus, do Deus gracioso e perdoador que ele é. Versículo 17, estabelece isso: até que eu entrei na casa de Deus e atinei com o fim deles. Agora eu chamo a sua atenção para esse ponto. A pregação do Evangelho não é para levar você a fugir do seu problema, a esquecer seu problema, ou dar um calmante para você, oferecer uma panaceia, ou para dizer, como alguns pregadores dizem: agora você veio pregar, esquece seus problemas, deixa seus problemas lá fora. Não, traz seus problemas para aqui dentro. Deus não manda você despojar-se da sua inteligência, dos seus dramas pessoais. Quando você entra na igreja, é para cá que você tem que trazer mesmo. O que Deus faz com você aqui não é te dar um narcótico. O cristianismo não é o ópio do povo, não. Deus traz você para cá para te dar luz, para te dar esclarecimento, para te dar compreensão, para te dar entendimento. É quando ele entrou na casa de Deus que ele atinou com o fim do ímpio. É que ele conseguiu fazer uma leitura completa, integral da situação. Até então ele estava fazendo uma visão apenas de um lado, apenas de uma lateral da vida, apenas do aqui e do agora. Quando ele entra na casa de Deus, ele escuta a palavra de Deus, ele entende o discernimento que Deus lhe dá. É aí que a coisa clareia para ele, ele tem uma visão plena e uma compreensão completa. Glória a Deus, irmãos, pelo privilégio que você e eu temos de estarmos na casa de Deus. Agora, que discernimento ele recebe na casa de Deus? Veja você, Asaf tem um novo entendimento acerca, primeiro, dos ímpios. Qual a visão que ele estava tendo do ímpio? O ímpio fala bobagem, não acontece nada. O ímpio não tem problema de saúde, o corpo dele é sadio e inédio. O ímpio abre a boca, ainda tem gente que vai lá bajulá-lo. O ímpio vive uma vida tranquila e os bens dele prosperam. Mas isso é só um lado. E o outro lado? E a vida espiritual? E a alma dele? E o futuro dele? E a eternidade dele? E a esperança dele? E a riqueza verdadeira dele? Onde está? Qual o fim dele? E aí você vai começar a entender algo tremendo no texto. Veja você o verso 18. Está falando para Deus: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quem é o agente da ação aqui? Deus. Deus. Ele estava achando que Deus era injusto, que Deus estava favorecendo o ímpio. De repente ele começa a perceber que esse ímpio que fala, desanda a boca, blasfemar contra Deus, e até perguntar, aí no versículo 11, diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ele zomba, ele blasfema de Deus. E esse ímpio nem sabe que esse Deus é o agente da ação para colocá-lo num lugar escorregadio, para fazê-lo cair na destruição. Notem mais, por favor. Versículo 18 e 19, agora versículo 19. Como ficam de súbito assolados, ou seja, a destruição, a ruína, a derrota do ímpio, ela vem rápida. Rápida.
De súbito, de surpresa, de uma hora para outra, o castelo cai, a casa que foi construída sobre a areia, ela entra em colapso. E o ímpio fica o quê? Totalmente aniquilado, de terror. Como é que o ímpio vivia? Versículo 12, sempre tranquilo. De repente, ele fica o quê? Totalmente aniquilado de terror. Perceberam? Segundo, a segunda compreensão que Asaf tem na casa de Deus é a compreensão do próprio Deus. Olha comigo, versículo 13, como ele questiona Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos de inocência. Essa fala é uma fala de censura a Deus. Essa fala é a mesma coisa dizer que Deus é injusto. Essa fala é a mesma coisa dizer o seguinte, que ser santo não compensa. Ser piedoso não vale a pena. Que isso não leva, Deus não leva em conta isso não. Olha a crise dele. Qual a compreensão que ele passa a ter de Deus agora? Primeiro, ele passa a compreender que Deus é todo poderoso, porque o verso 18 ele diz que Deus é o Deus que julga e que pune aquele que blasfema contra ele. Ele começa a perceber que esse Deus tem todo o poder, que esse Deus é o Deus de justiça, no verso 19. E esse Deus é o Deus que, quando acordar, colocará o ímpio numa situação de desprezo. Preste atenção no verso 20. Essa é uma figura de linguagem. Isso é um antropomorfismo. Olha aí comigo, vamos ler o verso 20, por favor? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eu pergunto a vocês, Deus dorme? Não. Por que ele está dizendo isso? Assim, ó Senhor, ao despertares, sabe por quê? Isso é uma linguagem, uma figura humana, para a gente entender. Nem sempre Deus premia o bem na hora. Nem sempre Deus pune o mal na hora. Nem sempre. Tem hora que você olha e diz, mas por que isso aconteceu? Onde está Deus? Cadê Deus? É a pergunta que foi feita. O teu Deus, onde está? Você vê hoje homens botando gás venenoso para matar crianças inocentes. Aí você vê o outro, vai lá e joga uma bomba. E de um lado ou do outro o negócio é complicado. Você diz, onde está Deus? Camarada rouba. O roubo não é descoberto. E ele vive nababescamente como fruto do roubo. Diz, cadê Deus? Aí você leva Deus a sério, é piedoso, procura viver uma vida de honestidade, integridade, santidade, passando agruras. Cadê Deus? Então ele está dizendo o seguinte, quando Deus despertar, quando Deus se manifestar, quando Deus então chamar o homem para um acerto de contas, aí sim você vai perceber que valeu a pena lavar as mãos na inocência. Aí sim, não valeu a pena o homem viver na contramão da vontade de Deus, e ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Terceiro lugar, veja comigo, você, querido, poderá entender uma terceira coisa importantíssima aqui que eu gostaria de colocar para você, é que você está seguro nas mãos de Deus, quando você, agora crente, olha para você com honestidade diante das crises da vida. Por favor, confira comigo os versos 21 e 22. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Preste atenção nisso, querido irmão. Quando Asaf entra no templo,
E ele entende o fim do ímpio. Ele entende quem é Deus. Ele entende também quem é ele. Porque o problema dele não era o ímpio, não. Não era perverso, não. O problema dele era ele mesmo. Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema é o outro. Não, o nosso problema não é o outro. O nosso problema somos nós mesmos. A crise dele não decorria do fato do perverso estar prosperando, não. A crise dele decorria do fato de ele estar como um asno, asnático, sem entendimento, ignorante, embrutecido, sem qualquer percepção de autoexame para se autoavaliar. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós nos avaliamos superficialmente, nós curamos as nossas próprias feridas superficialmente. Eu estava, diz o verso 22, embrutecido e ignorante. A respeito de quê? A respeito do fim dos ímpios, a respeito do caráter de Deus, a respeito de si mesmo. Agora, tudo isso está acontecendo, olha o verso 22, na própria presença de Deus. Muito bem. Agora eu gostaria de fechar essa questão, dizendo para você que Asaf descobre algumas coisas importantíssimas também quando ele entra na casa de Deus. E eu fecho aqui. Primeiro, o que ele descobre? Ele descobre a graça salvadora de Deus. Olha o verso 23 comigo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Eu queria que você destacasse essa palavrinha aí, todavia. Todavia. Esse todavia é básico na Bíblia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas, todavia, Deus nos deu vida. Estando nós, Deus deu vida. Somos salvos pela graça. Filho pródigo estava lá cuidando de porcos, mas lembrou-se do pai e voltou, e o pai o abraçou e o beijou, e o recebeu e festejou. A ovelha estava perdida e caída, mas o pastor foi lá e buscou, e chamou os amigos e celebrou. Asaf estava em crise, mas entrou na casa de Deus e começou a perceber que a graça de Deus, salvadora, estava ali para assisti-lo, para salvá-lo, para restaurá-lo. A graça salvadora de Deus. Todavia, estou sempre contigo. Segundo, o que ele descobriu? A graça restringidora de Deus. Olha o versículo 23, na parte B. Tu me seguras pela minha mão direita. Preste atenção nisso, irmãos. Ele disse que quase resvalou os pés. Por que não resvalou? Porque a mão de Deus me segurou. Tu me seguras pela tua mão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, não, eu não caio porque eu sou forte. Eu não caio porque eu sou crente. Eu não caio porque eu estou pronto a ir com Jesus para a prisão e para a morte. Eu não caio porque eu sou piedoso, eu não caio porque eu sou bom de Bíblia, eu não caio porque eu sou um homem de oração, eu não caio porque eu sou alguém que não quer jamais me contaminar com o pecado, eu sou bom. Não. Se você está de pé, querido, saiba disso, é a mão de Deus que está segurando você. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Por isso a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não confie em você. Põe a sua confiança em Deus. É a mão de Deus que nos segura. Não foi isso que o Salmo 116, versículo 8 diz? O Senhor me livra minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Primeira, a graça salvadora. Segunda, a graça restringidora. Mas em terceiro lugar, a graça sustentadora de Deus. Olha o verso 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Louvado seja Deus, irmãos.
Porque esse Deus que caminha conosco, temos crises, temos dilemas, temos também, tem um momento que a gente fraqueja e quase que olha da janela e inveja o perverso, também, tem hora que você diz, não, parece que não vale a pena ser crente, tem crise sim, mas tem um momento que Deus abre os seus olhos, e é Deus quem vai te guiando, é Deus quem vai te sustentando, é Deus quem vai te aprumando, e é Deus que vai te dando força e mais força, é Deus que vai te levando de fé em fé, é Deus que vai te transformando de glória em glória, e quando a jornada terminar, Ele toma você pela mão e leva você para a glória. É a graça sustentadora de Deus. Mas em último lugar, irmãos, Asaf descobre a graça galardoadora de Deus. Olha o versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que o rico tem? Ele tem dinheiro. O que mais que ele tem? Mais nada. E eu pergunto para vocês, quanto o rico pode levar quando ele morrer? Quanto? Nada. Nada. Não tem bolsa em mortalha, não tem gaveta em caixão, e não tem caminhão de mudança em enterro. Então não leva nada. Então tudo que ajuntou, fica por aqui mesmo. E aí vai ter que encarar o tribunal de Deus sem nada. Quanto tempo é essa vida aqui? Um breve pensamento. Uma neblina. Como um rápido corredor. Passa. Quanto dura a eternidade? Para sempre. E você? Ah, pastor, eu não tenho nada. Você tem Deus? Então você tem tudo. Você tem Deus? Então você tem uma rica herança. Você tem Deus? Então você é a pessoa mais rica deste universo. Você tem o principal. Você tem uma muito linda herança. Porque Ele é o dono de tudo. E se você é filho dele, você é herdeiro de tudo. Se você é crente, então Jesus é seu irmão mais velho. E você é co-herdeiro com Ele. Essa é a verdade que esse homem entendeu. Se nós olharmos apenas do lado de cá da sepultura, a gente pode ficar triste. Mas olha do lado de lá. Mas notem comigo que a compreensão que ele tem é fantástica. Veja aí por gentileza. Quem mais tenho eu no céu? Deus, né? Tem. Agora olha ainda a parte. Não há outra em quem eu me compraza na terra. Nós cantamos um cântico aqui hoje. Que o melhor lugar do mundo é onde? Uma casa na praia? Com vista para o mar? É aí que você é feliz? Não. É na presença de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora eu compreendi uma coisa. Eu posso ser pobre. Eu posso não ter coisas materiais. Porque, na verdade, a minha alegria não está no dinheiro. Eu me comprazo em Deus, na terra. Eu tenho Deus aqui agora. Não é só depois não, já é aqui. Glória a Deus, irmãos. Porque nós não cremos apenas numa vida feliz, futuro não. Nós já cremos numa vida feliz agora. Não importa as lutas que você passe. E eu termino. Olha comigo. A conclusão do verso 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ou seja, andar longe de Deus não compensa, não vale a pena, porque Deus é justo. E Ele vai julgar aqueles que se afastaram dEle. Agora, olha a decisão desse homem. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Aquele homem que quase resvalou os pés, aquele homem que estava invejando os arrogantes, aquele homem que estava achando que Deus era injusto, aquele homem que estava pensando que inutilmente ele tinha lavado as mãos da inocência, aquele homem que se sentia todo dia, de contínuo afligido e a cada manhã castigado, agora muda a sua visão, quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar
todos os seus feitos. E eu queria que você ficasse em pé agora, para nós fecharmos esta exposição com uma conclusão do texto. E eu concordo com o Dr. Mark Lloyd Jones, que fez uma das mais belas exposições deste capítulo 73, este Salmo 73, digo, e disse que o verso 1 é a conclusão desse salmo. Veja como é que ele conclui no começo. Vamos ler o verso 1 do Salmo 73. Vamos juntos? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deixa eu dizer para você, Deus é bom com você, meu irmão. Deus é muito bom com você. Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom. O fato de você estar respirando é prova que Deus é bom. O fato de você estar aqui nesta noite é prova que Deus é bom. O fato de você ter um teto para morar é prova que Deus é bom. O fato de você ter uma família, isso é prova que Deus é bom. O fato de você pertencer a uma igreja, isso é prova que Deus é bom. O fato de você ter irmãos, você ter amigos, isso é prova de que Deus é bom. Olha para a bondade de Deus. Seja grato a Deus por sua bondade. Pastor Arival, o senhor vem orar por nós, por favor. Fique em pé ainda, por gentileza.